Gente, É porque. está comentando O- uma coisa aqui, falando que a crença é uma construção intelectual diferente da religião. Eu vou dar a minha opinião pessoal sobre isso, tá? Eu acredito que sim, isso é real o que ele está falando, mas várias religiões trazem dogmas que acabam sendo crenças que a gente coloca lá no fundo do nosso cérebro e aquilo é uma verdade absoluta. Né? Se Verdade. você pecar, você vai para o inferno. Se você fizer isso, tal coisa vai acontecer com você. Né? São algumas ameaças, são algumas coisas que nos deixam com medo para a gente agir de certa forma, porque aquela seita, aquela religião acredita que aquilo é verdade. E assim, tem uma fé assim, que não pode falar outra coisa, sabe? Todo mundo acredita. Então aquilo acaba sendo uma crença, né? Uma crença talvez histórica, uma crença, né, da sociedade, de pessoas que a gente ama, que a gente se conecta. Se todo mundo acredita naquilo, a gente começa a acreditar também, acaba virando a verdade para a gente também. Então isso é um pouco diferente, assim, é o oposto do nosso caminho do autoconhecimento, né? Porque a gente acaba acreditando em algo sem questionar. Então, peraí, se eu fizer isso, isso vai acontecer com certeza, mas como você sabe, né? Funciona para todo mundo assim, né? Então, por exemplo, eu parto do princípio das leis universais. Acho que tem coisas que acontecem o tempo todo que não tem como você burlar isso. Mas é diferente de trazer algo divino para a Terra, colocar num papel, colocar na missa, colocar, enfim, tem vários tipos de religiões, né? E falar, isso é uma verdade absoluta, né? Não é bem assim. Então, por exemplo, o budismo, que não tem dogmas, né? É uma religião que te convida a pensar, refletir sobre os seus atos, sobre os seus pensamentos, já é um pouco diferente, né? Não tem crenças que colocam na sua cabeça e falam, você tem que pensar assim, não existe outra realidade, é essa, a gente que está certo, né? Então, acho que tem que tomar cuidado com isso também. Se questionar, ver o que funciona para você, né? Claro, sem fazer mal ao próximo, óbvio. Isso aqui acho que todo mundo vai concordar comigo, né? Mas você tem que Com pensar nas suas certeza. crenças também, né? Talvez você não concorde 100% com a religião que você segue, né? É importante perceber o que te faz bem. É verdade. E pra mim, se você já teve alguma crença que te bloqueou. Ixi, várias, várias. Só que hoje, com consciência, o que que eu busco? Que é claro, até hoje eu tenho crenças que eu estou identificando e procurando dar um novo significado. E não é tão simples, mas uma dica que eu dou é você olhar para as vezes que deram certo. Porque nós temos a tendência de ver quando a gente não conseguiu e fixar aquela sensação lá do passado, né? Então, na hipnose, no momento que nós colocamos a pessoa em transe, nós trazemos o poder interno da pessoa, justamente trazendo aquela emoção de quando ela conseguiu aquele fato. Então, procura lembrar quando, tá, eu fui, por exemplo, uma dificuldade que eu tinha, que eu tenho superado, é falar em público. Então, eu fui buscar o motivo dessa crença. Qual que era o motivo aliás, da minha dificuldade? Então, vamos olhar para a questão. Minha dificuldade era falar em público. Era o medo da crítica. E quando eu descobri isso, foi libertador. Porque eu fui refletir. E é simples, gente. É o que a gente faz. Por que que eu vou ter medo da crítica das pessoas? Sendo que todo mundo critica e eu não posso controlar o que as outras pessoas vão pensar. Então, partindo do pressuposto que eu não posso controlar o que o outro vai pensar, já é difícil controlar o que eu penso. Imagino o que o outro pensa. Daí eu pensei, a melhor maneira é não me importar com o que o outro vai pensar, porque se eu puder ajudar uma pessoa que seja, já valeu todo o esforço. Então, o que que a Daisy pode até nos falar um pouco da visão do Theta Healing, porque ele justamente busca o que está por trás, né? Gente, eu sou apaixonada por Theta Healing, eu ainda vou fazer essa formação, porque eu pratico muito para mim. Então, o que está por trás, né, dessa dificuldade? O que que eu estou acreditando que não está me ajudando, me impulsionando? O que que está me bloqueando? Daí no coach nós ressignificamos dessa forma, trazendo para o racional, e eu uso a hipnose para trazer as emoções, né, positivas, usa PNL para colocar uma emoção positiva no lugar da negativa, e colocamos âncoras. Âncoras são uma espécie de gatilho que nós colocamos na pessoa para um gesto, uma voz, alguma coisa que remeta a ela aquela sensação que nós queremos, que é a sensação de empoderar, de trazer coragem, de trazer força,
seja qual for o objetivo, né, que está por trás daquilo. Mas não é uma coisa, é uma coisa que nós precisamos estar sempre atentos. Por que que eu tô com essa dificuldade? O que que está por trás disso? É investigativo mesmo. Então, vou dar um exemplo também sobre uma crença que eu tinha muito parecida com a do Mussi, né? De não sou capaz, só que na verdade pra mim era eu sou burra. O meu irmão, tipo, meu irmão é muito gênio, assim, muito gênio, assim, muito. Aí ele sempre falava que eu era muito burra. E eu comecei a acreditar nele, né? E eu achava que era burra e tal, e eu era uma aluna super mediana, assim, que só tirava nota pra passar mesmo e tal. E eu não queria me destacar, não tinha interesse nenhum em me destacar. E aí, como que isso me serviu, né? Pô, se eu sou burra, as pessoas não vão esperar nada de mim. Ninguém vai me cobrar muito. E se eu passar um pouquinho mais do que as pessoas esperam, né? Que eu já tinha as notas de burra, né, na minha cabeça, aí todo mundo ia ficar feliz. Então, super me servia. E aí, assim, falando sobre como que isso está num contexto geral, né? Saindo do que é para mim isso, né? Eu sou uma pessoa muito empática, que tem muita compaixão, né? O Múcio, eu sei que é muito assim também, ele sofre por isso, né? A gente já conversou sobre isso, aliás. É verdade. E aí eu fui investigando, né? Fiz sessões de Theta Healing, né? Para descobrir por que eu carregava isso, né? Por que eu não queria mudar. E, na verdade, quando eu me coloco num papel de ser burra, eu coloco as outras pessoas no papel de serem inteligentes, de serem boas, de serem admiráveis, né? De serem uau. E aí, o que eu queria? Eu queria empoderar as pessoas. Eu queria que elas brilhassem. Eu me sentia bem quando as pessoas brilhavam. Então, eu queria ficar quietinha, tipo, eu sou burra, não ouve o que eu tô falando, deixa as pessoas brilharem, deixa elas se sentirem bem, sabe? Eu quero ver as pessoas felizes. Agora, eu tava me limitando nos meus potenciais também, né? Então, se eu me coloco num papel de burra, de ignorante, eu não vou querer crescer, não vou querer aprender mais e brilhar. Porque se eu brilhar, os outros vão brilhar menos, né? Na minha cabeça estava assim. Só que, na verdade, todo mundo tem espaço para brilhar, né? Hoje em dia tá bem claro isso. Mas eu queria Sim. que os outros brilhassem. Então, eu achava que eu estava ajudando os outros, né? Que eu, enfim, estava fazendo o que meu coração mandava. Só que não, a gente não precisa se diminuir, se apagar para os outros brilharem, né? Todo mundo pode atingir os potenciais, cada um tem o seu lugar no mundo para brilhar. Então, o Theta Healing ele é muito empoderador nesse sentido. Às vezes a gente carrega crenças porque a gente acha que vai ser bom para a gente e para os outros, só que não é, né? Então, é muito bom dar uma olhada em todas as crenças e investigando cada vez mais fundo, porque tem muitas crenças, a maioria delas, né, são inconscientes. Tem umas que a gente sabe, né, que existem, mas outras estão lá dentro. E a gente vai alimentando aquilo de alguma forma, né, no nosso dia a dia, com os nossos hábitos, com os nossos pensamentos, e ficam ali escondidinhas. Então, às vezes, precisa de uma sessão de hipnose, de Theta Healing, para realmente achar aquela crença que está escondida, que está guiando tudo. Né? No dia a dia, você está colocando ela ali em atividade, sem perceber. É verdade. E uma coisa curiosa, gente, é que a crença antiga, ela protege a mais antiga. Então, quanto mais antiga, mais desafiante é de ressignificar, de dar um outro olhar para aquilo. Então, é como uma camada da cebola, né? A gente vai tirando uma camadinha, vai tirando outra camadinha. É verdade, é verdade. Isso mesmo. Cara, é incrível. E eu queria dar aqui um exemplo das crenças hereditárias, né? Das crenças que vêm de dentro de casa. Que é quando a gente tem um pai, ou uma irmã, uma mãe, ou um tio, né? O responsável, que sempre fala, você não faz nada direito. Você começa a internalizar aquilo. Eu não faço nada direito. E aí você acaba levando aquilo para sua vida, não fazendo as coisas direito. Às vezes não é nem porque você não quer fazer direito, é porque você tem aquilo tão enraizado, tão ali dentro, que você acaba não fazendo as coisas direito. Não faço nada direito, mas então tá tudo certo. Aí tem aquela também, você deixa tudo pela metade. Eu mesmo já vi casos de pessoas que chegaram pra mim, mas eu faço tudo pela metade. Parar, sentar, conversar, vamos lá. O que que é? Por que que você para tudo pela metade? Você faz tudo pela metade? Porque quando eu era criança, minha mãe, meu pai falavam que eu fazia tudo pela metade, não fazia direito, que eu era incapaz, que eu não ia... Então as pessoas começam a internalizar isso. Uma coisa também que eu gosto de falar bastante, eu falo para quem quiser ouvir, a gente tem que tomar cuidado com as nossas crianças, o que a gente fala para elas, com elas e com elas ao redor, porque elas podem crescer com aquilo na cabeça, né? Por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo de dinheiro. Só gente rica se dá bem.
o dinheiro não presta, o dinheiro transforma as pessoas pro mal. Enfim, a gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes a gente não sabe, a gente não tá na cabeça da, da criança, das pessoas, a gente não sabe o que que ela pegou para ela ou não. Então tem que tomar muito, muito cuidado com as crenças, com as coisas que a gente fala, porque isso vira uma verdade única. Então se atentem a isso, se atentem às coisas que vocês soltam. Não só para você, mas para as pessoas que estão ao seu redor. Gente, eu tô E achando a palavra é muito poderosa, né? ela tem força, E energia. geralmente vem de um pensamento. Se eu acredito naquilo, eu vou falar e aquilo vai se tornar cada dia mais realidade. E nós escolhemos a nossa realidade. É verdade. Daí a gente, na terapia, nós sempre trazemos a autorresponsabilidade, porque cada um de nós somos responsáveis pelas coisas que nós acreditamos sobre nós, pela nossa felicidade, pelas nossas ações. Não dá para terceirizar isso, né? A nossa responsabilidade. Nossa, menina. Um exemplo que eu sempre gosto de dar, principalmente para as mulheres, mas claro que existem exemplos assim para os homens também, por exemplo, ouvir da mãe, da avó, das tias, de todas as mulheres mais velhas, homem não presta, todo homem trai, né? Não dá para confiar em homem, homem só quer se aproveitar, homem só quer o seu corpo e não sei o quê. E aí a criança vai crescendo ouvindo aquilo, gente, ela nunca vai arranjar um homem decente, porque na cabeça dela não existe. Não existe, na cabeça dela só existe homem que não presta. Aí ela vai de um relacionamento pro outro, vai passando pro relacionamento abusivo, vai... Ah, eu tô travando, né? Pouquinho. Agora travou. Eu travei, né? Pouquinho. Mas dá para ouvir você. Agora voltou. Tá. Então é uma super desconstrução que a gente tem que fazer, porque a gente carrega essa crença de que homem não presta, né? E eu sinto muito por todos os homens que prestam sim, que são sensíveis, que estão aí para as mulheres, que amam de verdade, que cuidam das mulheres. Eu sinto muito que a gente acredita nisso. Claro que tem um motivo, né? Em toda a nossa história, pô, os homens fizeram muita merda, né? Vamos combinar. Fizeram muita besteira, por isso que as mulheres ficaram traumatizadas. Só que isso foi passando de vó para mãe, de mãe para filha, isso vai continuar sendo reproduzido e a gente tem que desconstruir, né? Até que eu comecei a acreditar, não, existem homens decentes, sabe? Tipo, eu tenho amigos que são incríveis, que nunca trairiam, que amam as namoradas e tal, e fui atraindo